Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Se existe um governo que honrou com todos os compromissos fiscais do país, esse governo foi o Lula. O Lula nunca deixou de pagar a dívida pública. Para você ter ideia do que eu estou falando, lá no final do segundo mandato do Lula, o Brasil chegou a alcançar o posto de sétima economia do mundo. No começo do governo Dilma, o Brasil chegou na sexta posição. Então, se tem alguém que sempre honrou com esses compromissos, foi o Lula. Mas a pergunta que fica é, então por que o mercado financeiro está perseguindo o Lula? O que na realidade esse mercado quer? Porque, gente, como é que funciona a máquina? A máquina funciona o seguinte: o dinheiro dos nossos impostos não estão sendo suficiente para pagar todas as despesas do país. Mas por que isso acontece? Essas mesmas pessoas que perseguem Lula são eles próprios que causam esses rombos no cofre do governo. Como? Super ricos não pagam impostos, você tem renúncia fiscal, você tem sonegação de impostos, porque, gente, quem paga imposto nesse país é pobre. Rico não paga imposto. Então, os nossos impostos, eles são insuficientes exatamente porque essas pessoas não cumprem o seu papel, que é também pagar os impostos como os pobres pagam. Então, eles já causam rombo aqui. Agora, para que o país tenha condições de honrar com seus compromissos, o que acontece? O país faz dívidas, precisa cobrir esse dinheiro que falta e o país precisa fazer dívidas. Só que quando o país faz essas dívidas, ele se compromete em pagar a quem ele pegou emprestado. Só que repare que ele pega emprestado de quem? Desses próprios ricos, desses próprios investidores. E essa gente cobra esse dinheiro de volta com juros e correções. Então veja, eles causam o rombo lá atrás e depois, na hora que o governo precisa devolver o dinheiro, você acha que esse dinheiro que o governo devolve para essa gente sai da onde? Do nosso bolso, é dos nossos impostos. Então veja que eles causam rombo lá e depois causam um rombo aqui. E aí você fica nessa conversinha fiada o tempo inteiro de corte de gastos. Para que serve um corte de gastos? O corte de gastos é o seguinte: olha, você não vai investir em absolutamente nada. Isso o mercado diz para o governo. Você não vai investir em absolutamente nada porque você precisa pagar a dívida. Então, o governo vai fazendo corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Esse mercado, por ele ser ideológico, ele nunca está satisfeito. O governo pode anunciar qualquer tipo de corte de gastos, que mesmo assim esse mercado sempre estará cobrando do governo. Porque o que esse mercado quer no fundo, é outra coisa. Mas vamos lá, depois a gente volta nisso. Então o que acontece? Esse mercado, ele quer o corte de gastos para que o governo dê a eles uma garantia de que ele vai pagar a dívida. Só que se o governo fizer o corte de gastos que esse mercado, entre aspas, quer, o Lula não faria nenhum tipo de investimento no país. Esse mercado considera que tudo é gastos. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você paga a faculdade do teu filho. A gente não considera isso um gasto. A gente considera isso o quê? Um investimento. Você paga um plano de saúde. A gente não considera pagar um plano de saúde um gasto. Ele é um investimento. Mas para esse mercado, investir em educação, em saúde, em segurança, isso para eles é gasto. Então, na visão desse mercado, o Lula está gastando. Ou seja, ele não está gastando, ele está fazendo investimento no país. Para essa gente só existe um caminho. E que caminho é esse? O caminho de pagar o mercado financeiro. Então, se um país garantir que o mercado financeiro, que os juros da dívida do governo serão pagos, para o mercado não importa mais
absolutamente nada. Eles estão um pouco se lixando. É um agente endinheirada. É um agente que come do bom e do melhor. Tem o melhor que a terra tem a oferecer. E quanto a todos os outros, em relação às outras pessoas do país, que não têm condições e que precisa do Estado, precisa do governo, precisa desses investimentos, eles não estão nem aí. Por isso que o Lula vem e dá uma declaração dizendo que ele não governa para 35% da população. Que esses 35% ao qual o Lula se refere são os mais ricos. Eles não precisam de políticas do governo. Eles não precisam. Se eles precisarem de educação, eles podem pagar. Se eles precisarem de saúde, eles podem pagar. Se precisar de segurança, eles podem pagar. Quem não pode pagar são os 65% da população que precisa das políticas do governo. Então o que o Lula está dizendo é: eu não trabalho para o mercado financeiro. Eu trabalho para todos os brasileiros. Só que nós estamos falando de um país, gente, que em sua maioria é composta de gente pobre. Então, se é de gente pobre, você não pode ter um governo que só pense nos ricos, que faça política para os mais ricos. Enquanto o mercado financeiro considera que você colocar dinheiro na saúde, na educação, na segurança, no transporte, isso é gasto, o governo considera que isso é investimento. Você está investindo em uma parte, em uma parcela da população que não tem o poder aquisitivo dessas pessoas. Então entenda, inclusive se você quiser entender mais sobre esse assunto que eu estou falando, de como funciona o mercado, eu tenho mais 2 vídeos no meu canal, vou deixar para vocês aqui na descrição, tá bom? Então o Lula não pode ceder a esse mercado. O Lula não foi eleito para satisfazer as vontades desse mercado. Boa parte dos eleitores que colocaram o Lula no poder o colocaram exatamente para ele fazer o jogo contrário do mercado. E repito o que eu disse lá no começo: se o Lula ceder a esse mercado financeiro, a esse mercado de papéis, ele não é mais governo. É apenas um fantoche, uma marionete. Porque você só é governo quando quem governa é você. E repito, o mercado financeiro não foi eleito para governar. Quem foi eleito para governar foi o Lula. Se o Lula deixar de fazer a política para a qual ele foi eleito, acabou-se o governo. Porque, na realidade, o que esse mercado não queria era um governo de esquerda. Por quê? Porque eu disse lá que ele é ideológico. Então, todas as vezes que entra no poder alguém da direita, por si só, ele já faz o desejo do mercado. Porque eles são da mesma ala ideológica. Mas quando entra um governo de esquerda que quer fazer investimentos em uma outra parcela da população que não é contemplada por esse mercado, aí essa gente começa a perseguir esse governo, que é o que está acontecendo com o Lula. O Lula está sendo perseguido exatamente porque não faz o jogo ideológico do mercado. Então a gente precisa estar consciente de que o mercado funciona assim. E que nenhum governo de esquerda não pode ceder a essa pressão. Porque se ceder a essa pressão, acabou a sua missão. Esse mercado não vai parar. E aí, se eles precisarem, inclusive, fazer qualquer tipo de chantagem com o governo, eles farão. Aliás, só é a gente se lembrar que o tipo de chantagem que esse mercado faz, por exemplo, é quando eles vão para o dólar. Eles fazem com que o dólar dispare no mercado. E essa pressão do dólar é terrível, né? Porque isso mexe com a popularidade, a população começa a fazer comentários sobre o dólar. Mesmo quem não tem nem noção do que isso significa, o que é que as pessoas dizem? Olha, o dólar disparou, logo o governo perdeu a mão. E isso é apenas o jogo ideológico do mercado. Mas eles hoje não têm nenhuma condição
de derrubar o governo. Por exemplo, como aconteceu com a Dilma. Então, como eles não têm nenhuma condição de derrubar o governo, então eles têm uma lógica. Qual? Pressionar o governo com esse tal de corte de gastos, cortar até o talo, cortar até a raiz, cortar o que for preciso, e mesmo que o governo fizesse todos os cortes, que o governo mais não investisse num cafezinho, num rolo de papel higiênico, esse mercado continuaria insatisfeito. Porque o que é que esse mercado quer, no fundo, Que o governo decrete falência. Que o governo diga que não tem mais condições de administrar as empresas do país, não tem mais condições de administrar o país, não tem mais dinheiro para administrar o país. Para quê? Para que aí entre aquela questão que eles sempre comentam, que é a questão das privatizações. Então, veja, é um mercado ideológico, porque o que esse mercado quer é dominar. Ele quer governar, ele quer mandar. Então o Lula jamais, eu digo aqui, jamais vai ceder à pressão desse mercado. Como ele disse, se eu governar apenas para 35% da população, não teria nenhuma dificuldade com as contas. Mas não é assim que funciona. O Lula não governa para 35%. Ele foi eleito para governar para todos, mas principalmente para os mais pobres e os mais carentes. E o mercado financeiro jamais será prioridade do governo Lula. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, já compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.